O filme começa com um homem chamado Roberto, porém, seus companheiros o chamam de Dom Benedetto Caroglio, apresentando um jantar especial para um grupo de homens ricos, e ao longo da exibição, Caroglio retira um lenço de seu bolso e executa um dos homens. Depois disso, vemos Raimundo Nonato entrando na cozinha do seu restaurante e pressionando os cozinheiros a realizarem os seus serviços, e com isso, os homens começam a trabalhar. Assim que terminam de preparar o almoço, Raimundo, acompanhado de um ajudante, caminha pelos corredores da prisão, e não muito tempo depois, entrega um pouco do prato para Teresa, a secretária do diretor da prisão, que logo em seguida, abre a porta com senha de segurança para o cozinheiro conversar com o diretor. Assim que entra na sala, Raimundo serve o prato para o diretor chamado Vagnão, serve um uísque para acompanhar, e relata das brigas que estava acontecendo dentro da prisão, e antes de sair do local, Vagnão comenta que estava tenso pois iria receber um novo detento no local. Em seguida, Nonato caminha apressadamente com o prato nas mãos até a sala de etc., um dos detentos mais perigosos da prisão, e enquanto estava almoçando, etc. questiona Raimundo sobre o que estava acontecendo na prisão, e o cozinheiro diz que o diretor estava tenso por causa de um novo detento. Depois disso, vemos Dom Caroglio entrando na prisão com seus companheiros enquanto ouvimos fazendo uma oração. Posteriormente, o filme nos mostra o passado de Roberto, onde ele conversa com seu amigo Rafa sobre a sua carreira teatral que estava decaindo, e após o diálogo, Caroglio viaja de carro até a casa de sua mãe. Assim que chega no local, Dona Leonor recepciona seu filho e questiona-o como ele estava, e Benedetto diz que estava passando por um momento difícil em sua vida e pede dinheiro emprestado para sua mãe. Porém, sua mãe diz que não tinha dinheiro, mas que poderia ajudá-lo. Em seguida, vemos Raimundo e etc. conversando sobre o novo detento, e ao longo do diálogo, a dupla tem a ideia de recepcionar Dom Caroglio com um almoço inesquecível. Depois disso, somos levados para o dia do almoço, onde Raimundo apresenta os pratos que serão servidos, e assim que Benedetto experimenta o macarrão de Nonato, se encanta pela comida. Ao longo do jantar, etc. explica como a organização da prisão funcionava, e Caroglio interrompe e diz que ninguém dá ordens para ele e nem para os seus capangas, e uma breve discussão se inicia. Posteriormente, o filme nos leva novamente para o passado de Roberto, onde ele está trabalhando na cozinha do restaurante de sua mãe, e após Leonor passar as instruções para seus cozinheiros, um dos garçons mostra a convidada de honra que estava no local, e assim, Benedetto avista Valentina Galante, a filha de um poderoso chefe da máfia. Com isso, Roberto rouba o chapéu do chefe da cozinha e vai até a mesa em que Valentina estava e se apresenta para a moça, e ao longo de sua apresentação, Caroglio diz que irá preparar um prato especial para a moça, um prato que estava fora do cardápio. Logo que entra na cozinha, o homem começa a selecionar alguns ingredientes, e não muito tempo depois, Roberto entrega o prato especial para Valentina, e ao longo da degustação, Caroglio pede para que a mulher experimente uma flor de jambu, e assim que ingere, Valentina se lembra de quando era criança, e descobre que Roberto era um amigo de infância. Depois disso, a dupla passa a noite juntos, e após se relacionarem, Valentina pega o seu celular, e rapidamente começa a sair do local, dizendo que precisava ir embora por causa de um assunto de família. Posteriormente, voltamos ao presente, onde etc. está ensinando Raimundo a preparar um sanduíche chamado bauru, e após experimentar o lanche, Nonato leva um dos sanduíches para Vagnão, e ao longo da conversa, o diretor questiona como foi o almoço para Caroglio, já que ele soube que os líderes do grupo não estavam em harmonia, e finaliza ordenando Raimundo a criar a paz entre etc. e Benedetto. Depois disso somos levados para o dia seguinte, onde os detentos estavam jogando futebol, e Raimundo estava jogando no time dos italianos. Após o jogo, Nonato entrega algumas coxinhas para os detentos italianos, e assim que experimenta o salgado, Caroglio se apaixona pelo prato e chama o rapaz para conversar. Ao longo do diálogo, Benedetto pede para que Raimundo cozinhe para ele todos os dias, mas o homem responde que ele cozinhava para etc., e que teria que conversar com ele para proceder com o pedido. Depois disso, voltamos para o passado, onde Valentina dentro do carro escuta a notícia que a polícia havia apreendido uma grande quantidade de entorpecentes dentro de um container de comida, entorpecentes esse que pertencia à sua família. Assim que chega em sua casa, Dom Galante, pai de Valentina e chefe da máfia, diz que assim que o container chegou nas docas, os policiais foram diretamente no container que havia seus entorpecentes, e que o único que sabia disso era seu homem de confiança. Entretanto, o homem estava desaparecido, e ordena que Valentina resolva o problema que estava os envolvendo. Após Salvatore, o irmão de Valentina, se revoltar com as ordens de seu pai, o homem se retira da sala e Dom Galante conversa com sua filha, onde diz que ela seria responsável por tomar conta da família quando ele partisse. Posteriormente, voltamos para o presente, onde etc. está reunido com os líderes da prisão, e relata sua indignação sobre os italianos,
já que eles estavam tomando posse da prisão aos poucos. Porém, um dos líderes diz que já que a prisão estava calma durante muito tempo, que não era hora de causar intriga com outros detentos. E um outro homem do grupo diz que a causa da confusão era Raimundo, já que etc. estava com ciúme do rapaz. Após uma votação, os líderes da prisão decidem não atacar os italianos e manter a paz no local. Depois disso, vemos Benedetto conversando com Raimundo e ensinando a preparar o café à moda italiana. E não muito tempo depois, um de seus capangas aparece na sala e entrega um pote com carne de ouriço do mar para Caróglio preparar suas refeições. Posteriormente, Nonato vai até a sala do diretor entregar um prato de macarrão com carne de ouriço do mar para Teresa. E não muito tempo depois, a dupla começa a se relacionar enquanto a mulher se alimenta. Entretanto, o sabor do prato não lhe agrada e o casal começa a discutir. Novamente voltamos para o passado de Roberto, onde ele estava preparando uma caipirinha enquanto conversava com um dos empregados de sua mãe, e ao longo do diálogo, Benedetto diz que estava com dúvidas sobre seu relacionamento com Valentina, e o garçom responde que os problemas familiares da mulher era porque seus produtos haviam sido apreendidos pela polícia. Em seguida, Dom Galante é chamado por Caróglio para conversar com sua família, onde ele apresenta uma solução para a falta de entorpecentes, misturando pó com álcool em uma garrafa de cachaça, e extraindo novamente o pó, evaporando o álcool da garrafa. Entretanto, enquanto Dom Galante discutia com seu filho, o homem começa a passar mal e pede para que Caróglio volte em outro momento. Após Galante se retirar, Valentina dá um tapa no rosto de Roberto e discute com o homem. Porém, Benedetto convida a mulher para um jantar, e sem relutância, o casal combina de se encontrar no restaurante de sua mãe. De volta ao presente, etc. ordena que um de seus capangas fale com Dom Caróglio. Entretanto, o homem responde de maneira hostil, e assim, etc. reúne seu grupo e começa a planejar contra o italiano. Graças a isso, enquanto os detentos estavam na sala de costura, um dos subordinados de etc. elimina um dos capangas de Caróglio com uma tesoura. Depois disso, o filme nos mostra o passado, e vemos que Salvatore estava negociando com um mafioso rival de sua família, onde o homem diz que caso ele não consiga um acordo entre ele e seu pai, ele iria tomar posse do território de Dom Galante à força. Em seguida, vemos Benedetto indo até o restaurante de sua mãe encontrar Valentina. Porém, assim que entra na cozinha, Roberto é atacado. Entretanto, o homem consegue eliminar o capanga, e logo em seguida, Valentina chega no local e o casal começa a se relacionar. Mas enquanto estavam se divertindo, Valentina encontra o capanga desvivido. Assim que se aproxima, a mulher reconhece o homem e diz que era um dos capangas de Salvatore. Posteriormente, no presente, um dos capangas de etc. vai até a cozinha conversar com Raimundo. Entretanto, assim que chega no local, encontra Dom Caróglio cozinhando, e não muito tempo depois, Benedetto elimina o homem. Voltando para o passado, Valentina vai conversar com Antônio, o homem de confiança de seu pai que havia fugido, e assim que inicia o diálogo, o homem diz que estava com medo de que os mafiosos atacarem sua família, e Valentina responde que a única família que ele tinha era a dos Galantes. Ao longo da conversa, Antônio diz que algo estava diferente nas docas onde o container estava, e a mulher questiona se mais alguém sabia do que tinha dentro do container, e como não tem respostas, os capangas de Valentina pressionam o homem a responder. E como novamente o homem não responde, Valentina mostra uma foto de sua filha e diz que o homem tinha mais uma chance. E assim, Antônio diz que o único que sabia do container além dele era Salvatore. Enquanto isso, ao longo do sono de Dom Galante, um homem entra em seu quarto, injeta uma substância em seu catéter, e assim que Dom Galante acorda, percebe que seu filho havia o eliminado. Depois disso, Vagnão questiona Raimundo sobre os desvivamentos dentro da prisão, e diz que caso mais alguém seja abatido, ele chamaria a polícia de choque para resolver a situação. Com isso, Caróglio e etc. são chamados pelos agentes penitenciários, e assim, a dupla se encontra na barbearia da prisão, onde Raimundo diz para os homens resolverem os problemas através do diálogo, e ao longo do acordo, etc. exige que Nonato volte a cozinhar para ele. Porém, os capangas de Benedetto aparecem e o imobilizam. Logo em seguida, o filme nos leva para o enterro de Dom Galante, e não muito tempo depois, um dos empregados da família Galante diz para Valentina que Salvatore estava esperando no escritório da casa, e assim que chega na sala, Salvatore questiona-a sobre Roberto, e não muito tempo depois, Dom Lorenzo, o rival da máfia de sua família, entra no local. Ao longo da conversa, Valentina descobre que seu irmão já havia feito futuros acordos com Lorenzo, e Salvatore diz que eles deveriam festejar sobre os novos acordos familiares, e pede para que seu irmão organize um jantar especial no restaurante de Caróglio. E assim que Valentina se retira da sala, Salvatore pede para que Lorenzo elimine a vida de Benedetto Caróglio durante o jantar. Depois disso, etc. reúne os líderes da prisão e diz que irá eliminar Caróglio, e ao longo da discussão,
o grupo decide por votação que irão acabar com os detentos italianos. Graças a isso, uma rebelião se inicia. Enquanto isso, na cozinha, Raimundo percebe o que estava acontecendo na prisão e diz para seus cozinheiros guardarem os alimentos e se esconderem, e assim, corre para a sala de Dom Caróglio. Logo em seguida, o filme nos volta para o passado, onde Caróglio estava apresentando os pratos que serão servidos no jantar especial para Salvatore. Assim que serve o primeiro prato, Benedetto vai até a cozinha para avaliar o próximo prato, e não muito tempo depois, um de seus empregados avisa que sua mãe havia chegado, e assim que encontra Leonor, ouve Salvatore convidando-a para ser sua convidada de honra. Ao longo do jantar, Salvatore confronta Benedetto sobre o prato que serviu e joga no chão, e logo em seguida, ordena-o que limpe o macarrão do chão com a boca, e assim que o homem se abaixa, começa a humilhá-lo, e não muito tempo depois, ordena-o que volte para a cozinha. Depois disso, vemos Raimundo alertando Caróglio sobre o que estava acontecendo na prisão, e com isso, Nonato e Benedetto fogem do local. Logo em seguida, vemos a tropa do choque invadindo o local enquanto a dupla entra na sala do diretor, e não muito tempo depois, os homens que estavam fazendo a rebelião aparecem e começam a tentar abrir a porta, e com bastante dificuldade, o grupo consegue abrir a porta. Nesse exato momento, a tropa do choque invade o local em que estavam, e etc. corre para executar Benedetto. Entretanto, as autoridades conseguem imobilizar o homem, e enquanto estava indo embora, etc. ameaça Raimundo. Posteriormente, o filme nos mostra Caróglio apresentando o prato principal para os mafiosos, onde o homem serve feijoada brasileira. Após a refeição, Salvatore convoca seus amigos a um brinde. Entretanto, Leonor o interrompe, e o rapaz começa a discutir com a mulher, e graças a isso, Leonor se indigna com o grupo e se retira, e assim, Salvatore ordena que tragam Caróglio para o local. Entretanto, tanto Benedetto quanto Valentina havia sumido, e assim que descobre o que havia acontecido, vemos a cozinha e todo o restaurante explodindo. Depois disso, vemos Raimundo sendo convocado para a família mafiosa de Dom Caróglio. Após ser recrutado, Nonato diz que estava com medo de etc. executá-lo. Entretanto, Benedetto diz que vai enviar o rapaz para a Itália, já que seus advogados iriam resolver toda a burocracia, e com isso, vemos Raimundo sendo liberto. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Estômago 2. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!